Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, tá um sol, mas tô com frio, tá no inverno. E hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu realmente gosto de falar com algumas pessoas, só que muitas pessoas, elas não têm um entendimento sobre esse assunto. Então acaba que a gente entra em uma zona de conflito e talvez você vá me entender nesse momento, talvez não é seu momento de vida pra me entender, mas sempre que eu falo isso, eu entendo o quão é bom e o quão é ruim o que eu vou falar, tá? Porque vai doer, né? É tipo um tapa na cara, mas vai doer. A grande questão é que a gente não tá acostumado hoje em dia a entender, né? Ou se você já passou por esse processo, perfeito, mas a gente acaba perdendo de entender o quão é difícil mudar e o quanto sair dessa mudança nos custa, né? Por exemplo, eu vou contar a minha experiência. Eu sempre fui uma pessoa muito cara de pau e ninguém precisou me ensinar isso. Foi a necessidade que me mostrou isso. Então, tudo começou com a história do meu gatinho Max. Eu tenho um vídeo dele aqui falando sobre o assunto. E Max foi quem me motivou a procurar algo maior para trabalhar, para poder ter meu dinheiro, para que minha mãe não pudesse pagar as contas dele, porque Max precisava de inúmeros remédios, inúmeras cirurgias e eu queria custear isso, e não era a responsabilidade da minha mãe, eu não achava justo. E ele foi o meu ponto de motivação para eu poder ir atrás, né? E eu já levei muito não na vida, já trabalhei, tive experiências com diversas coisas na minha área, né? Tive a sorte de ser na minha área. Mas chegou num determinado momento da minha vida em que eu vou citar um exemplo, que eu trabalhava para uma empresa e a mesma empresa que eu trabalhava, eu não era bem recompensada, o salário não era bom. No começo eu fui pela experiência, tive uma experiência absurda, maravilhosa, uma experiência... Hoje é dia de ficar milionário, gente. Que horror. Mas enfim, vamos lá. E aí, o que é que eu quero dizer? Falava sobre a questão da experiência em si. Eu adquiri muita experiência, só que chega uma hora, profissionalmente falando, que quando os anos vão passando, você para e começa a perceber, será que é isso realmente que eu quero? Será que isso tá me fazendo bem? E eu começava a ver que eu passava muito tempo, né, trabalhando para essa empresa, mas eu não era recompensada. E muitas vezes a recompensa que eu queria não era nem em salário, era em reconhecimento. E, infelizmente eu gosto de ser reconhecida pelas coisas, isso é ruim pra mim, porque eu não preciso desse reconhecimento, mas naquela época eu achava que eu precisava ser reconhecida mesmo eu não sendo. E aí chegou um dia muito engraçado, que foi quando eu li uma notícia que falava assim: você sabe quanto vale o seu tempo? E aí nessa notícia mostrava o quanto era importante a gente aprender a calcular quanto valia o nosso tempo, quanto valia a nossa hora, até para que a gente pudesse se respeitar como profissional, até que a gente pudesse se entender como profissional. E um ponto muito importante que eu aprendi nesse dia, por exemplo, foi que eu passava 10 horas, eram 10 horas, para ganhar R$100. E eu comecei a entender que, em paralelo ao trabalho, eu sempre fazia prestação de serviço. Com a minha prestação de serviço, eu conseguia ganhar R$100 em apenas 2 horas. E pra mim aquilo não fazia sentido. Como é que eu dedicava quase 8 horas e meia, 9 horas da minha vida diariamente para uma empresa e eu ganhava tão pouco, né? Na época o salário era bem baixo. E aí, aquilo ali foi me trazendo uma angústia, me trazendo chateação, enfim. Mas o problema não era da empresa, não é essa questão que eu tô falando. O problema era meu de não saber quanto valia o meu tempo, porque no começo eu entrei pela experiência, perfeito, eu não tava me importando com dinheiro, dinheiro não era o meu foco, era a minha experiência. E quando eu adquiri essa experiência, eu sentia a necessidade profissionalmente de ir para um outro patamar. E aí foi quando eu comecei a entender quanto é que vale o meu tempo, quanto é que eu posso cobrar pelo meu tempo. E aí foi esse momento que eu comecei a ter essa percepção de que nosso tempo é valioso, a gente precisa entender e respeitar o nosso tempo. Porque eu, por exemplo, já fui para uma reunião que a reunião poderia durar 20 minutos, demorou 3 horas e meia. Eu tive que chegar e falar: olha, licença, porque eu não vou ficar mais aqui. E eu deveria ter feito isso antes, deveria ter sido mais objetiva, né?
E você vai deixando, e quando você vê, os outros acabam sendo mais prioridade do que você e suas coisas, isso não pode acontecer. E aí, outra reflexão que eu trago, né, de você entender quanto é que vale o seu tempo, é principalmente por isso. Porque, às vezes a gente se pega, né, com medo. O medo, desculpa, não vou xingar, mas o medo é muito complicado, muito desafiador, porque enquanto você não vence esse medo, você fica naquela zona de conforto, naquela zona de que você não consegue sair. Eu já estive nesse momento de medo, de, por exemplo, quando eu assumi a responsabilidade de empreender, vamos falar assim, né, de ter meus próprios clientes, de atender os clientes e não trabalhar fixo somente para uma empresa, batendo ponto, eu tive uma percepção que eu fazia assim, calma, qual foi a escolha que eu tive, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu devo mudar? Tranquilo. E aí, qual a próxima questão? Tá, eu tô com medo. E aí, quando um cliente sair, eu ficava com medo de como é que eu iria repor aquele dinheiro, como é que outro cliente iria entrar. Só que o fluxo da vida vai acontecendo e as coisas vão acontecendo também. Às vezes, entrava um cliente que pagava até a mais. Às vezes, não entrava cliente nenhum e aquele tempo eu podia dedicar pro estudo, entende? Então, assim, eu vejo pessoas que às vezes me procuram pra comentar, pra conversar, assim. Elas falam assim, ah, mas é muito fácil você falar, você tem tudo muito fácil. Eu falo, não, eu não tenho tudo muito fácil. Eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu faço o que é possível e tá no meu alcance. Porque ninguém tava comigo quando eu trabalhava dia de sábado, domingo, feriado, quando eu fiquei até de madrugada trabalhando, né? Então, assim, eu vejo algumas pessoas, hoje em dia não muitas, mas algumas pessoas que elas viram pra mim e falam que estão insatisfeitas com o trabalho, mas não querem sair, por medo, né? Eu acho que é o medo que a gente tem que ter, que é um processo natural também, e que já me perguntaram qual é o seu medo hoje. Eu tenho medo de morrer. Hoje eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo mais de não realizar, tipo assim, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar drasticamente a minha vida, mudar de área. Eu não tenho esse medo hoje. O meu medo é de morrer. E de não conseguir realizar as coisas que eu quero realizar, né? Mas comece a entender e valorizar o seu tempo. Entenda quanto vale o seu tempo. Se permita a ser conhecido por outros locais também. Não acho que você só precisa trabalhar para uma empresa. Até porque é uma coisa que eu sempre vou falar e sempre vou repetir. Gosto muito. Acho muito válido a gente ter experiências, trabalhar para empresas. Acho fantástico quando você se sente parte da empresa. Mas lembre-se que CNPJ não tem coração. E eu já ouvi gente que fala que não sai da empresa por consideração. A empresa não tem consideração por ninguém. Não vai ter por você, não. Então, busque ter consideração por você, busque estudar, busque se especializar. E assim, busque ser o melhor. E se aquele emprego ali, em um determinado momento, não tiver condizente com o seu... não vou falar nem propósito, mas com o que você acredita, porque acontece, a gente entra numa empresa, trabalha, adora trabalhar ali, chega um tempo que você já não faz mais parte daquele local. E você precisa de uma coisa nova, sabe? Se permita isso. E se permita estudar, investir em você e não se limite, né? Bom, foi essa reflexão que eu trouxe hoje. Eu vou deixar o link da matéria aqui embaixo. Vai estar disponível no meu site sobre quanto vale o seu tempo. E pra mim é muito valioso essa reflexão. Porque quando você entende quanto vale o seu tempo, você sai desse patamar e vai pra esse patamar, sabe? Em vários quesitos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande beijo, um abraço. Até a próxima.